Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, embora a gente saiba que o futebol seja usado aí para manipulação, para mascarar muitos problemas reais do nosso país, é por isso que é a nossa bronca com a Copa do Mundo, né, que a gente até apelida de Copa do Imundo, mas não é pelo espetáculo em si, mas pela representação, pela importância que algumas pessoas dão, que não deveria ter isso tudo. E mais porque muitos políticos bandidos, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, usam esse espetáculo para passar coisas absurdas enquanto a massa está distraída. Então uma coisa que acaba incentivando um esporte que é muito positivo, o futebol como esporte talvez seja o melhor do mundo. Porque você só precisa de amigos, uma bola e um terreno que dê para você jogar. Quantos de nós, né, principalmente na infância, eu mesmo, nunca fui muito bom de bola, confesso, mas a gente se divertia, a gente brincava, né? Bastava ter um campinho perto, às vezes um terreno que alguém limpava ali para construir uma casa e ficava um tempo ali, a gente fazia o campinho, né? Colocava 2 tijolos para ser a trave e brincava, se divertia a tarde inteira e era aquela coisa boa, né? A interatividade com os amigos, dava saúde, disposição e tudo isso. Coisa até que a molecada de hoje, né, por viver mais enfurnada dentro de apartamentos, hoje já não tem esses benefícios que na nossa época a gente tinha. Então o futebol, quando ele entra para incentivar isso, ele como esporte, é muito bom, né? E é triste quando ele é usado como manipulação e a coisa mais importante, como patriotismo do país. Então aí essa parte é ruim. Mas falando do jogo em si, família, o Brasil jogou muito. Eu assisti o jogo e contra a Croácia, né? A gente esperava a vitória. O Brasil foi superior, jogou muito mais. E eu digo para vocês, família, que o maior erro do Brasil no jogo não foi no jogo, foi na escalação do time. Como eu disse para vocês na nossa última análise, né, do lado oculto também, o Brasil é uma seleção hoje, a CBF, ela é uma organização que ela não monta time mais para ganhar a Copa do Mundo. Querendo ou não, o Brasil ainda é muito respeitado nessa Copa, era indiscutível que para a maioria das nações o Brasil era favorito. Ninguém queria jogar contra o Brasil porque teme a seleção. A verdade é essa, nua e crua. Para vocês terem uma noção aqui, família, eu vou mostrar o que o técnico da seleção da Croácia falou 2 dias antes em coletiva, antes de enfrentar o Brasil. Olha só, vamos falar de maneira realista. O Brasil é a melhor equipe da Copa. E é o que estamos vendo. Eles têm uma seleção com excelentes jogadores e brilhantes. Dá até medo. Vai ser um grande desafio para nós. Eles vêm jogando um futebol aberto. São muito habilidosos e rápidos. Vamos ter que nos preparar bem. Nós não temos tanto medo assim porque temos muita fé e confiança em nossos jogadores, mesmo sabendo que eles são melhores. Queremos desfrutar desse jogo. Estamos jogando contra o Brasil em uma Copa do Mundo. Não há nada melhor que isso. Eu queria jogar contra eles na final, não nas quartas de final. Mesmo o Brasil sendo favorito, vamos nos dar o máximo. Nós não nos renderemos antes da partida, obviamente. Queremos contar que jogamos contra o Brasil. Queremos jogar futebol contra eles. Então você vê, família, o respeito que o Brasil impõe às outras seleções. E a Croácia, né, parecem ser bastante humildes. Inclusive, até os jogadores também, quando o Brasil estava sendo criticado por fazer a dancinha do pombo, o zagueiro da Croácia respondeu, ó, deixa eles dançarem. Não vejo desrespeito, porque de fato o brasileiro nasce e vive de música. Sei como eles vivem e não vejo nada de errado nisso. Lovren, zagueiro da Croácia. E aquilo ali gerou debate, os gols do Brasil geram debate. O Brasil é uma seleção, né, falando em seleção, de peso mesmo. Todo mundo que enfrenta o Brasil e ganha, sai maior. A verdade é essa, né? Se os outros acharem ruim, achem, mas essa é a verdade. E aquela seleção é uma seleção boa, mas eu disse pra vocês, faltava jogadores ali que finalizam, meus irmãos. Os jogadores mais jovens que ali estavam, tem muito gás, tem muita disposição, você vê que os caras não param, você vê que na maioria dos jogos o Brasil dominou a posse de bola o tempo todo e várias chances de gol. Porém, na hora da finalização, sai troncho, sai péssimo, os caras não têm nervo na hora de bater. Nervoso, são muito jovens ainda. Então nessa hora você precisa de quê? De jogadores experientes. Se a gente lembrar um pouquinho das Copas mais antigas, né? Eu tive o privilégio de ver aí, antes de a gente saber das manipulações, tinha mais gosto, né? Mas eu vi o tetracampeonato e o pentacampeonato. E aquela seleção de 94 não jogava bonito, mas ganhava jogo. O Romário, por exemplo, ele arrumava muita briga com os técnicos porque ele não queria treinar.
Outra coisa que ele não fazia era estar voltando o tempo todo para se desgastar, né? Para estar ajudando na defesa. Ele dizia: minha função é fazer gol, bota a bola no meu pé e eu faço a minha função. E hoje você vê que os jogadores eles têm que estar o tempo todo correndo para lá e para cá. O Neymar quase no final ali já estava com cãibra. E ele foi o grande nome do jogo. O cara fez um gol lindo que provavelmente pode ser que seja o gol mais bonito da Copa. Talvez pela derrota não seja, né? Mas se tivesse ganhado com certeza seria. Isso os especialistas falando. O Brasil dominou o tempo todo. 0-0 termina o primeiro e o segundo tempo. Segundo tempo o Brasil dominou, o goleiro fez uma muralha ali. O goleiro estava muito bem, né? Era o dia dele naquela partida. Mas nos acréscimos conseguimos fazer, né? Aí o Brasil, em vez de se fechar, eu não sou a favor de time retranqueiro, nunca gostei disso na seleção brasileira nos últimos técnicos. E o Tite ele tem uma coisa de sair pro jogo, eu gosto disso. Só que como eu falo aqui, família, na questão política, você não pode ser extremo, né? Cada situação é uma situação e exige uma decisão sua. Então eu não gosto de time retranqueiro. Mas se você tá no segundo tempo, nos acréscimos, o outro time fez a substituição, só colocou ofensivos, você tem que se defender. E o Brasil saiu pro jogo de novo, né? Faltando um pouco mais de 4 minutos. Então acabou sofrendo o gol, foi pros pênaltis. E a Croácia, um time mais velho. Você vê lá aquele capitão do time, eu acho que era o capitão, né? Que tinha aquela tiarazinha, o galego. Não sei aqui o nome deles porque também eu não acompanho, né? Como a maioria de vocês. O cara faz o gol, o Brasil perde. E aí fica a lição. O cara já com 37 anos estava ali dando show. E um time muito mais maduro na hora de bater o pênalti, né? Muita gente falando: a culpa foi do Neymar que não bateu o primeiro pênalti. Mas isso aí, meus irmãos, é teoria. Nenhum jogador ganha a Copa sozinho. Agora, como eu falei, tinha outros nomes aqui, como eu citei o próprio Gabigol. E eu não sou flamenguista, aliás, eu não torço pra time nenhum. Mas se o cara tá numa boa fase, se o cara tem competência, se o cara sabe chutar, deveria estar ali, nem que fosse no banco. E aí é que eu digo pra você, o grande erro do Brasil não foi lá no jogo. O grande erro do Brasil é como a CBF não escolhe jogadores para ganhar a Copa do Mundo. A CBF brasileira, esse é um grande problema que nós temos, é que ela não seleciona jogador para ganhar a Copa. Ela seleciona jogador para aumentar o valor de contrato, para cara valorizar, para eles ganharem dinheiro com os passes. É com isso que eles estão preocupados. Então tem aquele jogador ali mais velho, tem aquele jogador ali competente que poderia finalizar bem, que seria melhor para a seleção, que se encaixaria melhor naquela posição, ele não vai. Porque tem outro ali que precisa valorizar e vão ganhar muito mais dinheiro com a venda dele do que esse, que já tem mais uma idade e não pode valorizar tanto assim. Então, enquanto a seleção continuar sem respeitar os brasileiros que torcem, que vibram, né, que tem ali no futebol como uma válvula de alívio, que diz: olha, a única coisa boa que tem no país, isso não é verdade, a gente sabe disso, né? Mas do jeito que a mídia coloca as coisas e as pessoas foram ensinadas disso, muita gente acha que o Brasil tem de bom para se orgulhar é o futebol. E é por isso que você vê tanto chororô, tanta choradeira quando a seleção perde. Eu tava vendo os principais pontos, né, onde eles colocam os repórteres lá para acompanhar a festa da galera nas principais cidades do Brasil. E é de fazer pena, família. Você vê um povo tão sofrido que chega a pagar aí R$300 numa camisa, R$300, um povo pobre, né? E paga, porque acha que isso de alguma forma é um jeito de ser patriota, algo do tipo. Eu nem sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, né, meus irmãos? Eu não odeio o esporte, deixando bem claro aqui, muito pelo contrário, é o meu esporte favorito. Mas eu acho errado essa questão, né, como ele é colocado com tamanha importância, porque isso do futebol ser a coisa mais importante do país, o motivo de orgulho, ele poderia até ser motivo de orgulho, mas não o único, porque o nosso país é muito rico. As coisas que realmente nos mantêm pobres, nos mantêm nesse estado de serventia aos interesses internacionais, é a coisa mais importante do país e o que deveria realmente preocupar as pessoas. Não danado de jogo, de uma tweet milionário, né? Que esses caras são altamente ricos, família. Provavelmente enquanto a torcida tá aí chorando, o que é que os caras estão fazendo? Os caras estão matando as mágoas deles em festa. É as melhores comidas, é carne banhada a ouro. Inclusive isso gerou uma polêmica muito grande, né? Porque não, os jogadores do Brasil estão lá comendo carne a ouro, família. Mas as pessoas têm que entender ali que esses jogadores nem são mais do Brasil. A maioria deles jogam em times europeus, recebem euro, recebem dólar. É uma coisa surreal já se comparar com a realidade do Brasil. A verdade é essa, é uma tweet milionário, né, correndo
atrás de uma bola. A verdade é essa. A gente quer curtir o show, o espetáculo, beleza. Mas não esqueça que essa é a realidade. Então quando eu vi as críticas, porque os caras estavam comendo essa carne de ouro, eu acho pior uma pessoa que, por exemplo, ganha R$1.000 de salário e o cara vai comprar um celular de 10 mil, 12 mil. Pra quê? Pro ladrão roubar e ele nem ter terminado de pagar as parcelas e ainda ter que comprar outro por precisão. Isso, na minha opinião, é ostentação. Quando você compra algo que você nem pode pagar. Então quando eu vejo, né, quem levantou isso, eu acho que foi o Casagrande, né, essa polêmica toda. Um cara, meus irmãos, que vocês sabem com que ele não pode não ter gastado dinheiro com a carne de ouro, mas e as outras coisinhas, a farinhazinha que ele adorava, que ele gastou tanto dinheiro com isso, né? Então é muita hipocrisia. Eu tô falando isso porque a mídia deu muita atenção a esse lado, justamente para continuar alimentando uma pauta que é de esquerda, que é colocar nós contra nós mesmos. Então, família, eu resolvi fazer esse vídeo, né, vendo justamente as pessoas sofrendo pela derrota da seleção, porque eu passo a entender, né, o que é que a maioria da população sente, né, devido a tanta coisa acontecendo do nosso país, e aí a pessoa tem aquilo ali como uma válvula de alívio, né, porque nem todos também são fanáticos, né, é bom a gente separar. E aí um país rico, onde a pessoa é explorada, onde a economia está praticamente destruída, falida, né, 80% do que a gente produz vai só para pagar juro. Então eu entendo que a população veja o futebol como essa válvula de alívio, de escape, motivo de orgulho, ainda mais quando se tem uma mídia tão manipuladora, né? Então por isso é que eu resolvi fazer esse vídeo, né, para comentar um pouco sobre isso e para as pessoas entenderem, meus irmãos, que os atletas daqui são de alto nível, né? É à toa que os times europeus levam tudo daqui, né? Mas infelizmente, enquanto se escolher jogador pensando em contrato, valorizar e esse tipo de coisa, não se montar a seleção para ganhar, mas sim para valorizar e faturar, podem esquecer essa ideia de hexa. Não vai acontecer mesmo, meus irmãos, porque as outras seleções levam o negócio a sério e escolhem jogador pensando unicamente e exclusivamente na vitória, né? Diferente aí da CBF, que já merecia uma CPI também há muito tempo, né? Se o brasileiro dá tanta importância a isso, tá aí um bom motivo para se fazer uma CPI em cima da CBF. Eu garanto a vocês que muita gente ia ser presa, inclusive da grande mídia, né? Político tá no meio, o negócio é sempre pesado, família. Então, você vê, né? Por mais fútil que pareça o assunto, sempre há algo em oculto pra gente revelar aqui, né? E essa é a nossa função. Então, meus irmãos, bola pra frente, né? Pra quem curte o futebol, pra quem gosta, sempre vai ter outra chance. O que realmente a gente tem que se preocupar é com a nação em si e o que é feito por ela. Os contratos que são legais aí nos lesam todos os meses, levando a maior parte do nosso dinheiro, família. Isso sim é que a gente deve se preocupar. Então eu espero que tenha passado a mensagem aqui, passar um conforto para quem fica triste, né? Eu sei que a maioria aqui do canal é como eu, né? A gente já entendeu como as coisas funcionam e tem isso como uma distração apenas, né? Ainda quem assiste. Muitos nem assistiram, né? Eu realmente assisti, o pessoal aqui tudo em casa assistindo, eu acabei sentando também e digo, vou me gadificar um pouco. Né, família? O gadômetro chega, quase estoura, mas é isso, né? E eu entendo a população brasileira, é difícil realmente com esses políticos que a gente tem, né? As pessoas procuram um buraco literalmente para enfiar a cara e esse buraco ultimamente tem sido o futebol. Mas deixa aí tua opinião, família. Aí tá revelado o lado oculto, né? Se você não sabia porque é que o Brasil perde, tem perdido tanto, mesmo com tanto talento, né, nos seus atletas, o motivo é isso, família. Não se monta seleção para se ganhar a Copa, né? Se monta seleção para valorizar contrato por causa do peso da camisa. Enquanto fizerem isso, enquanto não houver uma CPI em cima da CBF, que pertence ao Brasil, a coisa vai ser sempre assim, vai de mal a pior. Deixa a sua opinião aí, família, sobre tudo isso que foi dito aqui e revelado. Nós voltamos com mais um vídeo às 5h45. Aguardo vocês, um abraço, fiquem com Deus e fui!